Olá amigos, Pastor Doug Batchelor. Hoje vamos falar sobre cristãos e tatuagens. O que a Bíblia diz? Vou compartilhar com vocês 7 razões pelas quais acredito que a Bíblia diz que os cristãos não devem fazer tatuagens. Deixe-me dizer aqui, eu não acredito que este seja um problema de salvação, especialmente quando consideramos que uma pesquisa realizada pela Ipsos em 2019 revelou que 30% de todos os americanos de qualquer idade têm tatuagens. Em 2012, esse número era de apenas 21%, então claramente as tatuagens estão em ascensão. E acho que cerca de 18% das pessoas hoje têm 2 ou mais tatuagens. 19% dos americanos têm 2 ou 3 tatuagens e 18% tinham 4 ou 5 tatuagens. Claramente as tatuagens são onipresentes agora em nossa sociedade. Mas novamente, o que a Bíblia diz? Aqui estão 7 razões pelas quais acredito que a Bíblia diz que os cristãos não devem fazer tatuagens. Razão número 1. Acredito que um cristão não deve fazer tatuagem porque ela é claramente proibida nas Escrituras. E vamos ler junto em Levítico 19, 28. Não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não farei nenhuma tatuagem. Eu sou o Senhor. Fiquei chocado ao ouvir até alguns pastores dizerem: bem, você não precisa se preocupar com esse mandamento porque ele está no Antigo Testamento. E não nos preocupamos com os mandamentos do Antigo Testamento. Bem, isso é realmente ridículo. É verdade que existem alguns mandamentos em Levítico que estão ligados às leis sacrificiais ou cerimoniais. E não precisamos mais sacrificar cordeiros ou fazer circuncisão, não é necessário. Mas a maioria dos mandamentos que você encontra em Levítico, especialmente neste capítulo, claramente ainda estão em vigor. Vamos dar uma olhada em alguns. Por exemplo, você pode ler onde diz em Levítico 19, versículo 11 e 12. Não furtarás, nem enganarás a ninguém, não minta um ao outro. Isso ainda se aplica? Diz no versículo 12. Não jurarás falsamente pelo meu nome, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. O versículo 13 diz. Não defraudes o teu próximo, nem o roubarás. Isso ainda se aplica? Se você olhar para o versículo 14, diz: não amaldiçoarás o surdo, nem colocarás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Agora, se uma pessoa é surda, e você bloqueia sua visão e amaldiçoa porque ela não pode ouvir, ou coloca um obstáculo na frente de uma pessoa cega, essas leis ainda estão em vigor, é um comportamento muito ruim. Deus diz: não faça isso, eu sou o Senhor. Isso está tudo no mesmo capítulo, onde você encontra a questão da tatuagem, amigos. Agora vamos para o versículo 26 ao 29. Isso vai colocar tudo em contexto. Levítico 19, 26 diz: não comereis coisa alguma com sangue. Isso é repetido no Novo Testamento em Atos 15, onde diz: abasteça-se do sangue. Os cristãos não devem comer sangue, é muito claro. Diz que você não deve comer nada com sangue, pois isso ainda é proibido. Estas coisas ainda estão em vigor. Você não deve raspar ao redor dos lados da sua cabeça, nem desfigurar as bordas da sua barba. Alguém pode me dizer o que é uma lei levítica? Mas está dizendo que você não faz isso pelos mortos. E se você duvida de mim, olhe Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1. Ele repete, e é muito claro. Vocês são os filhos do Senhor seu Deus. Não se cortarão nem farão calvície na testa por causa dos mortos. Eles não deviam imitar essas práticas de luto. Costumava se cortar, você pode ler sobre isso com os profetas de Baal. Eles costumavam raspar o cabelo ou deixar a barba pontiaguda como sinal de luto pelos mortos. Deus disse: não se mutilarão nem se desfigurarão por causa dos mortos. Agora, vamos para Levítico capítulo 19, versículo 28. Não faça cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Ele diz novamente: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Ele está basicamente dizendo que porque vocês são o meu povo, não façam essas coisas. O corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Então a razão é que é proibida pelas Escrituras. E a segunda razão é o respeito pela propriedade de Deus. Isso mesmo, você pertence a Deus. Veja 1 Coríntios 6, versículo 19 a 20. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês e seu Espírito que é de Deus. Se você me emprestasse seu carro e eu dirigisse por algumas semanas, e depois decidisse ser criativo e colocar grafite nas portas e devolvesse a você, isso seria considerado muito rude. Seu corpo pertence a Deus e Ele nos pediu para vivermos de uma maneira santa para Ele.
Se você deixar alguém ficar em sua casa e descobrir que eles pintaram hieroglifos nas paredes internas ou externas, você ficaria ofendido com isso? Você diria, esta é minha casa. Você pertence a Deus, seu corpo é um templo e você não põe grafite em templo. Deus nos fez do jeito que Ele quer. A ideia de tatuagens é meio que profanar esse templo do corpo. Ponto número 3, modéstia. Diz em 1 Timóteo 2, versículo 8. Da mesma forma, ordeno que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com penteados elaborados, ouro, pérolas ou roupas caras. Portanto, devemos ser modestos em nossa aparência. Eu não conheço muitas pessoas que fazem tatuagem e dizem, bem, eu não quero que ninguém saiba, é um segredo. Podem haver pessoas assim, mas geralmente as pessoas fazem tatuagem e usam camisetas regatas para que todos possam ver a tatuagem. E assim estão fazendo publicidade e isso geralmente não está associado à modéstia. Nunca vi um estúdio de tatuagem chamado Tatuagens de Modéstia. Também está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 4. O efeito de vocês não deve ser externo, como penteados extravagantes, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O Senhor está dizendo aos crentes que devemos ser modestos em nosso comportamento. E geralmente a modéstia e a humildade não são o que motivam a pessoa a ir a um estúdio de tatuagem. Agora, este é um ponto menor, mas vale a pena mencionar. Tatuagens custam dinheiro. Algo, quem sabe, começaria em cerca de $300 para uma tatuagem pequena. Se você contratar um bom artista para fazer uma tatuagem nas costas completa, custa até $4.000. E alguns já pagaram mais do que isso. Eu não consigo imaginar um jovem conversando com o pai e dizendo, pai, gostaria de pagar $500 emprestado. Para quê? Vou investir em uma tatuagem. Uma tatuagem não é um investimento muito bom, pois perde valor a partir do dia que você sai do estúdio de tatuagem. E pode desfrutar mostrando-a a seus amigos por um tempo. Mas como o tempo passa, amigos, vamos encarar a verdade. As tatuagens só começam a encolher e enrugar à medida que as pessoas se envelhecem. Você nem sabe mais o que é. Saber que 78% das pessoas que fazem tatuagens se arrependem delas dentro de 3 anos? E se você perguntar a elas se fariam novamente, elas dizem que não. Então isso também é algo a se pensar. Ponto número 5. Sempre que estiver em dúvida, faça o que é seguro. Se você não tem certeza se Deus quer que você faça uma tatuagem, então não faça. Se você não tem certeza se a Bíblia ordena que você faça tatuagem ou não, então não faça. Porque eu posso garantir, amigo, que não vou ficar diante do Senhor no dia do juízo e ouvi-lo dizer, Doug, não posso deixá-lo entrar na cidade de Deus, porque você não tem tatuagens suficientes. Obviamente, uma tatuagem não é algo necessário para agradar o Senhor. Eu sei que algumas pessoas dizem, bem, eu tenho uma tatuagem cristã, tatuei uma imagem de Jesus ou uma imagem da cruz. Mas a Bíblia nos diz que não devemos adorar imagens. E não devemos fazer essas imagens para que outros as adorem. Além disso, não somos chamados a usar a cruz, somos chamados a carregar a cruz. Isso é algo espiritual. É muito mais fácil usar uma cruz e uma corrente ou fazer uma tatuagem de uma cruz do que negar nós mesmos e viver para Cristo. Efésios 5, verso 10. Procurem saber o que agrada ao Senhor. E se vocês lerem em 1 Coríntios 10, 23, Paulo diz, todas as coisas são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas as coisas edificam. Em outras palavras, Paulo diz que há coisas que eu poderia fazer, mas não vou fazer. Ponto número 6. Pergunte a si mesmo o que seria melhor. Um cristão, um seguidor de Cristo. E é muito difícil para mim imaginar Jesus entrando no típico estúdio de tatuagem, onde você tem o tatuador coberto de tatuagens e geralmente piercings pelo corpo, às vezes com um cigarro na boca, e eles estão perfurando uma pessoa, basicamente com um instrumento que está vibrando e empurrando uma agulha sobre a pele, forçando a tinta sobre a pele, o que obviamente pode ser prejudicial, e algumas pessoas são infectadas com isso. O que está acontecendo é que existem muitas milhares de pequenas perfurações no corpo. E eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso. E sabemos que o diabo acredita em piercing corporal. Porque tudo que você tem que fazer é olhar o que ele fez com Jesus na cruz. Então, realmente Cristo faria uma tatuagem? Eu não acho que sim. Então pergunte a si mesmo, isso traz glória a Deus?
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E finalmente, a sétima razão pela qual um cristão não deve fazer uma tatuagem é por amor a seu irmão e irmã. A Bíblia diz que não devemos fazer nada que faça um irmão ou irmã tropeçar. E pelo nosso exemplo, podemos encorajar alguém a fazer algo que não está certo. Romanos capítulo 14, versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que faça tropeçar o teu irmão, ou escandalizar ou enfraqueça. E vamos encarar, muitos cristãos estão lutando com a ideia de tatuagens. Bem, então não faça isso. Se for ofender alguém, é algo a se considerar. Você certamente não precisa fazer isso. Em Romanos capítulo 1, versículo 22 a 24, descrevendo os pagãos perdidos, Paulo diz: Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Isso diz muito sobre tatuagens. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Assim é como Paulo descreve as pessoas que adoram demônios e vivem no mundo. Elas estão desonrando o seu corpo e adorando animais e coisas rastejantes. E você sabe, mesmo que alguém diga que tem apenas uma borboleta bonita, amigos, eu acho que os cristãos deveriam seguir a palavra de Deus quando você está em dúvida. Algumas pessoas podem dizer: sou cristão e só vou fazer uma tatuagem modesta, vai ser uma cruz. Mas alguém vê você fazendo isso e diz: tatuagens estão ok? Eles não apenas pegam o emblema cristão, eles acabam colocando dragões nas costas e caveiras na testa. E vamos encarar isso, amigos. Você entra em um típico estúdio de tatuagem e olha a arte da tatuagem. Tem muitos dragões, demônios, bruxas, asas de morcego e aranhas. Parece tão ligado ao oculto. Era uma prática comum entre os pagãos em muitas culturas. Eu não acredito que os cristãos devam fazer tatuagens. Lembre-se, amigos, o Apocalipse nos diz que é a besta que vai obrigar todo mundo a ter uma marca nos últimos dias. E se você quiser saber mais sobre isso, espero que você assista ao meu estudo bíblico sobre o que é a marca da besta. Você pode encontrar isso no YouTube. Então, amigos, se você acha que isso é útil para alguém e ser honesto como isso, eu espero que você vá em frente. Curta este vídeo, se inscreva e compartilhe a verdade com os outros.